Fala galerinha, tudo bom contigo? Hoje sexta-feira, dia do nosso Tira Dúvida! Olá meus amores, professora Gui na área. Essa é a tua primeira vez aqui conosco? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aí eu te convido para você já se inscrever no nosso canal ativando o sininho. Assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui de catalogação, classificação e metodologia da pesquisa. Hoje, o nosso Tira Dúvida, ele vai estar voltado para a galera da catalogação. É por isso que é importante você ativar o sininho. Se o teu interesse é só na área da metodologia, por exemplo, aí você não precisa assistir a nossa aulinha de hoje. E já deixa o teu like. Se ao final você não gostou, aí tu dá o dislike. Mas a gente pede a tua participação. Vamos tornar nossa comunidade Bíblio Responde cada vez maior e levar esse conteúdo da catalogação e da classificação, que são extremamente escassos aqui na internet, para o maior número possível de colega teu. Beleza? Posso contar contigo? Sei que posso. Então, vamos embora que nós temos pressa. Hoje nós iremos fazer a nossa entrada principal e entrada secundária de duas obras. Então, vamos dar uma olhadinha para a nossa obra 1. Ele fala o seguinte, meus amores. Quem é o autor da minha obra? É o Marcelo César. O nome da minha obra é O Passado Não Tem Força. E sobre os dados dessa obra, os dados bibliográficos do meu autor e da obra. Isso é um romance e ele foi ditado pelo espírito Marco Aurélio. Isso significa que eu estou falando de que regra mesmo, hein, gente? Ele foi ditado pelo espírito Marco Aurélio. Deixa eu pensar. Comunicação espírita? Comunicação espiritual? Very good! Então, quando acontece isso, nós estamos falando de publicações que são psicografadas. E o que é psicografadas, Guilhermina? Nós temos um médium ou uma médium que ela ou ele é responsável em transcrever aquela obra que é ditada no seu ouvido por um espírito. Então, quando nós temos uma obra de produção que a autoria é justamente do espírito, os dois passam a ser autores daquela obra, tá? Só que quem é que é a minha entrada principal? É o autor intelectual do conteúdo, é o autor intelectual da obra. Quem é o autor intelectual? É o espírito. Então, meus amores, significa que nesse caso, a minha entrada principal vai ser pelo Marco Aurélio. Guilhermina, por que tu colocou Aurélio, Marco? Porque calhou deste espírito ser conhecido somente por pré-nome. E é um prenome composto. Se fosse só Guilhermina, ia ser só Guilhermina. Como eu tenho um sobrenome composto, Marco Aurélio, a gente inverte Aurélio, Marco. Maria Helena, Helena, Maria, ok? E o que a regra nos fala, meninos e meninas? Toda vez que a minha autoria for um espírito, eu sou obrigada a colocar o termo espírito como acréscimo. Toda vez que for acréscimo, não esquece que é entre parênteses. E toda vez que for acréscimo,
nós temos que colocar em destaque. Eu uso muito itálico, mas pode ser sublinhado ou pode ser negrito. É você que vai escolher ou a política da biblioteca que você vai atuar, que vai escolher, ok? Agora, lembra que eu falei que os dois são autores? Então, o Marcelo, ele também é considerado como autor, porque se não fosse o Marcelo, o Marco não ia conseguir escrever o seu livro, o seu romance. Por isso que na entrada secundária, nós vamos ter uma entrada para o autor, a pessoa que ouviu e que psicografou. Então, Marcelo César. Nome espanhol? Não. Nome de origem oriental? Não. Então, a regra é a mesma. Sobrenome, vírgula, prenome. Por isso que fica César, vírgula, Marcelo. Nós não temos aqui o ano de nascimento e falecimento do Marcelo. Se na tua política da tua biblioteca é obrigatório nós termos o complemento, que é a data de nascimento ou nascimento e falecimento, tu eras obrigado ou obrigada a sair procurando os dados biográficos do Marcelo César. Aí, se porventura ele nasceu em 60, aí eu ia colocar César, vírgula, Marcelo, vírgula, 1960, hífen, espaço, ponto, se ele não morreu. Olha a diferença. Quando a data eu coloquei vírgula, ela vai em itálico, meninos? Ela vai em negrito? Ela vai em destacado? Não, porque não é o meu acréscimo. Só é o acréscimo se vier no parênteses ou então após o ponto, ok? Tá? Isso a gente vai aprender muito esse ponto e colocar em destaque quando for pessoa entidade, que é a pessoa jurídica. E a jurisdição também, nomes geográficos, ok? Vamos para o nosso segundo exercício de hoje? O nosso segundo exercício de hoje diz o seguinte: o autor da minha obra é o pastor Richard Baxter. Eu vou pronunciar assim, ok? O nome da nossa obra é O Pastor Aprovado. E os dados? Vamos lá entender um pouquinho sobre o autor, sobre a obra, que isso é extremamente relevante para a gente poder saber fazer a nossa entrada, o nosso cabeçalho de pessoa física. Ele diz o seguinte: em 1638, o Richard tornou-se sacerdote da igreja anglicana. Olha aí, saca? Anglicana, ok? Tá? Ele tornou-se sacerdote da igreja anglicana em Kidderminster, onde em 1642 foi por algum tempo capelão do exército do parlamento. Após a restauração da monarquia, ele perdeu, por decreto de uniformidade, em 1668, o seu cargo. Então, bebês, significa que o Richard, ele exerceu a profissão de pastor no período de 1642 até 1662. Por que eu tenho que saber isso, Guilhermina? Porque nós temos duas entradas quando nós temos título eclesiástico. Recorda? Isso é a nossa regra número 10 ou número 11, não é? Que é justamente quando você tem título eclesiástico, nós temos duas formas de colocar. Um é dando destaque para a pessoa, no caso o Richard. Outro, dando destaque para o seu título eclesiástico. Eu fiz aqui as duas formas. Tu escolhe, ou a biblioteca que tu trabalha que vai definir quem vai ser a entrada principal e quem vai ser a entrada secundária, tá? Eu quis fazer como entrada principal dando ênfase ao
título eclesiástico. Toda vez que for dar ênfase para o título eclesiástico, nós temos que saber qual é a igreja que esta pessoa atuou. Se fosse padre, igreja católica. Como ele é pastor, nós temos, se eu não consigo localizar em espaço nenhum, eu vou colocar igreja evangélica, porque no Brasil foi-se adotado o termo evangélico. Mas se você tem precisamente qual foi a igreja ou a congregação que ele fez parte, como aqui a gente achou, ele foi na igreja anglicana. Então eu vou colocar igreja anglicana, ponto, ó, deu ponto, tu já sabe que tudo em diante é em destaque, beleza? Agora eu vou colocar o cargo. Qual é o cargo? É pastor. Então, pastor. Abre parênteses, o período que o pastor exerceu esta profissão. 1638 a 1662. Se eu morro aí, vai estar incompleto, porque tu vai querer perguntar para mim, Guilhermina, quem foi o pastor que atuou nesse período lá dentro da igreja anglicana? Eu não coloquei o nome do cabra. Então, por isso que terminado o período que exerceu o cargo, dá o espaço, 2 pontos, Richard Baxter. Fecham os parênteses, ok? Então, essa forma, eu estou dando prioridade para o seu título, tá? Ok? Agora, se a gente for dar a ênfase para a pessoa, é igual o padre Zezinho, Zezinho, vírgula, padre. É o mesmo caso dele, Richard Baxter, pastor, não é? Eu quero dar ênfase para ele. Então, eu vou pegar o título, que é pastor, e vou jogar lá pro fundão, beleza? E para eu saber como vai ser a nossa entrada, toda vez tu tem que perguntar, é nome espanhol? Não. É nome de origem oriental? Não. Logo, sobrenome, vírgula, prenome. Guilhermina, por que tu sempre pergunta isso? Eu esqueci. Beleza. Se for nome espanhol, você vai entrar o sobrenome como se fosse o sobrenome composto. Por quê? Porque o nome do pai ou o nome do marido é o do meio, não é o do finalzão. O meu terra do finalzão é do meu marido. Então, vai o terra lá para frente, vírgula, Guilhermina. Mas se eu fosse espanhola, eu não ia pegar o terra. Eu ia pegar o Melo. Ia ser Melo Terra, vírgula, Guilhermina. Porque é o nome do meio, que é o do pai ou do marido. Por isso que se for nome espanhol, tu vai colocar como sobrenome composto. Se for nome oriental, o nome do pai ou do marido é o primeiro. Então, por isso que se for nome oriental, você vai colocar do jeitinho que ele tá. Tu só vai colocar vírgula depois do primeiro nome, ok? Como Richard Baxter não é oriental e nem espanhol, a regra é a mesma para todo mundo. Sobrenome, vírgula, prenome. Quem é o sobrenome, Guilhermina? O último nome. Desde que não seja filho, neto, junho, bisneto, porque isso é grau de parentesco, não é sobrenome, beleza? Então, se eu tenho o nome que não é nem oriental e nem espanhol, então, Baxter, vírgula, Richard, vírgula, pastor. Beleza? Se tivesse o ano de nascimento, Guilhermina, eu vou colocar 1638 a 1662? Não
Mas por que não? Se tu colocou aqui, porque 1638 a 1662 é o período que ele foi pastor. Não é o ano de nascimento e nem o ano que ele morreu, ok? Aqui embaixo, se eu fosse dar ênfase para Eli e quisesse fazer data, é data de nascimento e data de falecimento. Já não iria ser no parênteses, seria vírgula após o pastor e colocar o ano que ele nasceu, se morreu, hífen, o ano que morreu e o ponto. Ok, meus amores? Tá? Então, essa é a nossa revisãozinha da nossa aula passada da regra 10 e da regra 11. E continue treinando. E aí, bebê, foi nossa primeira vez, nosso contato? Gostou? Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal e nos seguir nas redes sociais também, tá? Nós estamos tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu quero muito a ajuda de vocês para fazer com que esse nosso canal se expanda cada vez mais para o maior número possível de pessoas que estão desesperados querendo aula de catalogação, de classificação e de metodologia da pesquisa. Me ajuda a fazer igual o filme, me ajuda a ajudar você a te ajudar você, não é? Ok? Eu espero que todos fiquem bem, fique com Deus e até o nosso próximo Tira Dúvida. Tchau, tchau, beijinhos!